aqui eu vou falar um pouco mais sobre o impacto dessas crises relacionadas à educação. Então, a gente vai acompanhando o fechamento, né, de escolas aumentando nos últimos 20 anos, devido a eventos climáticos extremos, né? Então, a gente acompanhou agora essa enorme onda de calor que a gente teve no verão. Muitas escolas foram fechadas no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo também, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então, isso está ficando cada vez mais frequente, né? Poluição do ar também fechando escolas em Brasília, na Amazônia, em Porto Alegre. No ano passado, a gente teve também muitas escolas fechadas por conta das inundações. Então, essa é uma coisa que está aumentando cada vez mais, e a gente precisa pensar em soluções para garantir que as crianças tenham direito à educação, né? Então, né, diversos relatórios estão chamando a atenção sobre isso. Trouxe um deles aqui, que foi lançado pelo Banco Mundial, dizendo como que então, o impacto da crise climática está afetando o direito à educação das crianças, né? Então, as ondas de calor foram o exemplo mais recente, né? Então, a gente costuma dizer que um dia de calor é um dia de aprendizado perdido, né? Porque as crianças não conseguem aprender, as crianças não conseguem se concentrar, os professores não conseguem dar aula. Muitas vezes as crianças têm um acesso também negado ao recreio, né? Que é uma das coisas tão importantes que acontecem para elas. Muitas vezes é a oportunidade que elas têm de brincar do lado de fora, de correr. Então, está muito quente, não dá para ir para o lado de fora, né? Então, a gente fez um estudo lá no Alana falando um pouco sobre isso, falando sobre, tentando entender como é que as escolas estão preparadas, pensando em resiliência climática, mas também no acesso ao verde, né? Então, a gente estudou 20 mil escolas em todas as capitais. Então, a gente tem dados de que 1 a cada 3 escolas não tem nenhuma área verde no lote. 64% das escolas estão em áreas já consideradas ilhas de calor. 370 mil alunos estão matriculados em escolas em áreas de risco, né, sujeitas a enchentes, deslizamentos, e 51% das escolas em áreas de risco têm a maioria dos seus alunos que se autodeclaram negros, né? Então, esse é um estudo que dá um pouco de um retrato das escolas aqui no Brasil em relação à resiliência climática e também do acesso ao verde. E aí, além disso, a gente olha para uma outra lente, né, que é a lente da crise da desconexão da natureza, né? Então, a gente procura olhar também para como que as crianças têm ou não acesso à natureza, pensando nesse vínculo afetivo, no direito ao brincar, no direito de crescer do lado de fora, né? Então, a gente vem trabalhando com isso desde 2016, a gente ajudou a traduzir esse livro, né, que chama A Última Criança da Natureza, que sintetiza como que a ausência de natureza promove impactos negativos na saúde física e mental das crianças, né? Elas estão adoecendo mentalmente, psiquicamente, fisicamente, porque não tem mais direito de brincar do lado de fora nas ruas, nos quintais, como eu tive, como a maioria, né, das pessoas da minha geração tiveram e antes disso também. E aí, ele também sintetiza as pesquisas que relacionam como que a presença da natureza na vida das crianças está relacionada com o seu bem-estar físico, né, com desenvolvimento motor, com redução da obesidade, com o seu bem-estar emocional, social e acadêmico também, né? Então, a gente tem um panorama que, né, assim, nas últimas décadas, desse encolhimento a gente está cada vez mais confinado nas nossas casas, nos espaços privados, né? Quando a gente tem algum espaço físico, ele é muito degradado, ele é muito pouco qualificado, e a gente está perdendo, então, também essa mobilidade ativa, né? Então, antigamente, as crianças tinham o direito de percorrer grandes territórios na sua cidade, nos seus bairros, e hoje em dia uma criança de 8, 9 anos não tem permissão nem de atravessar a rua, né? Então, isso tem impactos, né, no seu desenvolvimento, como ela se vê também nas cidades. Além disso, também a gente tem, isso tudo são fatores, né, que estão impactando esse direito das crianças. A gente também tem uma cultura de aversão ao risco, né? Então, os professores falam muito isso para a gente até deseja, né, fazer mais atividades do lado de fora, mas os pais não reclamam, né? Os pais não gostam porque as crianças voltam sujas, porque as crianças, às vezes, tem um arranhão aqui, outro ali. Então, a gente tem também uma aversão ao risco. A gente já não está mais, a gente não vê mais essas oportunidades com a naturalidade que a gente via no passado. Então, tudo é enxergado de uma forma muito arriscada, de forma muito preocupante. Então, o resumo de tudo isso é que a gente vê uma imensa redução do brincar ao ar livre, do brincar desestruturado. O que significa isso?
as crianças escolhendo suas próprias brincadeiras, as crianças escolhendo o que querem fazer, com quem querem fazer, aonde querem fazer, quando querem fazer, né? Então, o Luciano fala bastante sobre isso, né? A gente tem uma extinção das experiências, né? Essas experiências estão em extinção. E isso tem um impacto muito grave no desenvolvimento integral das crianças. E o que sobra para elas, né? Tem sobrado o ambiente digital, né? Então, a gente vê um aumento significativo das crianças na internet, e isso tem muitos impactos. Eu trouxe aqui apenas alguns deles, que me são mais caros, que é principalmente relacionado ao movimento, à atividade física. As crianças estão perdendo a alfabetização física, né? Então, elas não têm mais oportunidade de se desenvolver fisicamente. Então, não sabem correr, não sabem subir na árvore, não tem letramento físico, né? Então, a gente tem isso bem sistematizado nessa nota técnica da Sociedade Brasileira de Pediatria, que fala dessa tríade da inatividade física, né? Que tem a ver com falta de movimento, falta de letramento físico mesmo, né? E aí, por outro lado, a gente tem diversos profissionais, né? Esse livro teve um buzz enorme no ano passado, né? Sobre a presença das crianças na internet, e ele fala sobre 4 caminhos, né? Um deles a gente está implantando agora, graças a Deus, que é a retirada do celular das escolas, mas um dos caminhos que ele fala também é que as crianças precisam de oportunidades de brincar livre, ter independência e responsabilidade, né? As crianças precisam poder ter acesso a esse brincar livre, né? E isso está muito relacionado com os espaços abertos. Então, a gente também tem dados que mostram, né, como que esse contato com a natureza é importantíssimo para as crianças, em todas as suas dimensões, na dimensão cognitiva, na dimensão emocional, social, espiritual e física, né? E também para o que tem muito a ver aqui com a Avistar, para o desenvolvimento do senso de afetividade que vai levar a um comprometimento com a conservação, né? Então, está muito comprovado, muitos de nós somos a prova viva disso, né? De que quem tem uma infância rica em natureza desenvolve um sentimento de pró-conservação, né? E isso é fundamental se a gente quiser ter alguma chance de enfrentar as crises que estão colocadas para nós, né? E aí a gente tem pensado no Alana, a gente faz muitas coisas para tentar enfrentar isso, e eu vou trazer aqui o que a gente vem fazendo na área da educação. A gente também trabalha na área da saúde, na área de urbanismo, mas eu vou falar um pouco sobre o que a gente vem fazendo na área de educação, que é o que a gente tem chamado de uma educação baseada na natureza, né? Esse termo também vem sendo usado pela UCN, e então é uma educação que procura fazer uma convergência entre... isso aqui é um pouco do que a gente já vem fazendo no tema, vou passar um pouco rápido. Uma convergência de ações, pensando no que a gente vai fazer nas escolas, pensando na adaptação. Essa é a palavra de ordem, né? A gente precisa adaptar as cidades, e as escolas precisam ser equipamentos que vão passar por esse processo, porque as crises, né, esses eventos extremos, eles não vão deixar de acontecer tão cedo, né? Então, a gente precisa que as escolas sejam adaptadas. A gente vai precisar investir nessa adaptação. E na restauração da biodiversidade, na redução da poluição. Então, essas ações que a gente vai fazer pensando nas escolas como esse locus, estejam convergindo com estratégias de educação que fomentem o acesso e o vínculo à natureza, e também o desenvolvimento de habilidades e competências sobre o enfrentamento da crise climática e a redução de riscos e desastres. Então, a gente precisa pensar em ações que conversem com esses 3 objetivos, né? Então, a gente vem pensando nisso em relação às instalações e operações das escolas, à infraestrutura escolar, como é que a infraestrutura escolar pode estar a serviço disso, como é que o currículo, né, o que a gente faz em relação ao currículo também pode conversar com isso, as ações que a gente faz em relação ao território educativo, como que as escolas conversam com os demais atores do território educativo, e, finalmente, como é que as políticas urbanas também podem favorecer tudo isso. Políticas urbanas de meio ambiente, de urbanismo e de educação, e até saúde também. Então, a gente tem pensado em propor soluções inovadoras, sustentáveis, sempre construídas de forma participativa, multissetorial, né? Então, saúde, meio ambiente, urbanismo e educação, e de forma inclusiva, né?
Inserir sempre o bem-estar e a saúde física e mental do desenvolvimento das crianças e adolescentes como elemento central no desenho dos espaços escolares, né? Então, as escolas precisam promover saúde, não basta mais apenas educar. As crianças estão adoecendo, né? Os educadores estão adoecendo. Então, a saúde precisa ser um ponto central nesse processo. Contribuir para mitigar o impacto das mudanças climáticas, adaptar as escolas e reduzir riscos, e regenerar as paisagens urbanas, né? Não basta mais apenas conservar, a gente tem que regenerar, né? Tem muitas escolas já fazendo isso, e a gente vai mostrar alguns exemplos aqui. Então, em relação ao currículo, pensando em ensino e aprendizagem, brincar com e na natureza, aprender ao ar livre, né? Também, não só aprender sobre ciência, sobre geografia, mas aprender sobre matemática. Essa é uma aula de matemática, de crianças do primeiro ano do ensino fundamental, tendo aulas ao ar livre, tomando sol em movimento. Então, a gente precisa pensar em novas oportunidades de usar os espaços abertos como estratégias de aprendizagem. Educação climática e para a sustentabilidade, tem todo um capítulo sobre isso, né? Então, a Unesco tem um material incrível, para quem tem mais interesse, chama Greening Education Partnership, sobre todo como que a gente pode incluir educação climática e para a sustentabilidade no currículo, educação para riscos e desastres. Quem está fazendo isso da forma mais inovadora aqui no Brasil e de ponta é o CEMADEM, que é o Centro para Monitoramento de Riscos e Desastres. Eles têm todo um programa chamado CEMADEM Educação, que fala sobre como que as escolas podem estar preparadas para isso, né, para reduzir riscos de desastres quando os eventos extremos chegarem, né. Em relação às escolas, né, o que a infraestrutura pode fazer? Como é que a operação das escolas pode contribuir para isso? Os pátios escolares podem ser mais verdes. Os pátios escolares podem ser espaços de educação, de encontro com a natureza. Esse é um pátio que a gente ajudou a reformar numa escola, acho que lá em Caruaru, se eu não me engano, que tinha um pátio totalmente cimentado e que foi reformado, né? A gente está trabalhando muito com plantas, pensando em soluções baseadas na natureza, como é que a gente pode implantar esse tipo de infraestrutura nas escolas, né? Então, são coisas que não custam muito e tem muita gente fazendo coisas muito interessantes. Arborização, né? Valorizar cada árvore e a vegetação existente, restaurar os espaços abertos, tendo como referência os ecossistemas originais, aumentando a biodiversidade, né? Nas escolas, isso. Muitas vezes as árvores são vistas como sujeira, como coisa, né, como empecilho na manutenção das escolas. A gente precisa reverter isso. A gente tem que plantar mais e mais, né? E aqui é uma cortina verde, né, que é um exemplo que eu aprendi essa semana. Essa é uma escola lá de Brasília e aqui eles conseguiram reduzir cerca de 5 graus, né, em salas de aula que estavam muito, muito quentes, apenas plantando essa cortina verde. Então, tem muita gente fazendo, são soluções simples que dá para a gente fazer e mudar as experiências que as crianças têm nas escolas, né? Água, priorizar o manejo da água de forma a valorizar esse elemento natural como fonte de vida e bem-estar e tornar a água disponível para que as crianças possam brincar e se refrescar e aprender com elas, né? Essa é uma escola lá em Fortaleza, que também teve todo o seu pátio naturalizado, e agora as crianças ganharam esse pequeno riozinho para poder brincar, né? Crianças de educação infantil, né, que precisam ter esse tipo de experiência. Aqui o solo, né, então pensar em evitar todos os tipos de pavimento que absorvem calor e não são permeáveis, priorizar o uso de superfícies que absorvem água e mitigam o calor, né? Então a gente também transformou esse estacionamento num pátio que agora absorve água, né, que é muito menos quente, essas árvores vão crescer e vão se tornar, o pátio vai ficar muito mais fresco, né? Apostar em brinquedos imobiliários naturais, né? Disponibilizar brinquedos imobiliários usando elementos naturais, de preferência materiais de poda do município, visando maximizar as oportunidades de brincar e aprender com a natureza, né? Então, um brinquedo como esse ele é muito mais interessante para as crianças do que aquele brinquedo de plástico que a gente vê nas escolas, né? Então, as crianças podem, né, tem mais desafio físico, podem se esconder, podem brincar de formas muito mais criativas e é um brinquedo muito mais simples de fazer, né? Então, a gente vem trabalhando muito, a gente tem todo um repertório sobre brinquedos como esse à disposição para que as escolas trabalhem com isso. A maioria desses materiais ia para o lixão, né, ia para o aterro sanitário, são restos de poda que os municípios estão aproveitando para transformar em brinquedo e as crianças brincam de uma forma muito mais interessante com esse tipo de brinquedo, né? Pensar em como que a gente pode dar aula ao ar livre, como que a gente pode fazer esse tipo de transformar os espaços em salas de aula ao ar livre. Então, aqui é um outro exemplo, aqui é uma escola privada
que tem salas de aula abertas, né? Então você vê que ventila mais, tem uma iluminação natural, né? Então, gestão eficiente de energia, pensar em sombreamento, ventilação, refrigeração e iluminação natural. E algumas escolas estão mais avançadas e outras menos nesse sentido, né? Manejo integrado da água, né? Captação e reuso, eficiência do uso dos recursos hídricos, jardim de chuva, que é um jardim de chuva, que é uma solução baseada na natureza, tanques de retenção, drenagem, enfim, tem todo um manejo de água que a gente pode fazer nas escolas, né? Em relação à comunidade, os territórios educativos, né? Então, o que são os territórios educativos? São os espaços ao redor das escolas, às vezes parques, praças, feiras, outros equipamentos públicos, que são comunidades de aprendizagem formadas por atores e espaços que estão dentro e fora das escolas, fazendo com que esse entorno, o bairro e a cidade se tornem espaços de experiências contínuas e significativas, né? Então, as áreas verdes, por exemplo, os parques têm, né, muito potencial. Acabei de conhecer também uma experiência lá no Distrito Federal que chama Parque Educador, né, que é essa ativação dos parques como espaços de educação em parceria com as escolas. Aí é uma feira, né, as crianças visitando uma feira e conhecendo, aprendendo sobre o manejo dos alimentos, etc., né? Outro exemplo de integração das escolas com parques e praças adjacentes é que muitas vezes as escolas não têm espaços verdes dentro do seu lote, mas têm áreas muitas vezes pouco utilizadas, às vezes degradadas, que podem ser transformadas em espaços para brincar, né, e para dar aula. Então, esse é um exemplo lá em Jundiaí, que foi totalmente reformado ao lado da escola, e agora a escola tem essa área que não faz parte do seu lote, mas que está próximo e é possível das crianças acessarem, né? Da mesma forma, a gente pode pensar em urbanismo tático, que são qualificação da estrutura viária no entorno para promoção dos meios ativos de locomoção, né, meios a pé ou de bicicleta, e acalmamento do trânsito. Então, aqui é um exemplo também lá em Jundiaí, que foi feito todo um trabalho de urbanismo para fazer o acalmamento do trânsito, de forma que as crianças se sintam mais confortáveis para andar a pé ou de bicicleta até a escola, diminuindo o uso de veículos automotivos, que as famílias fiquem também mais tempo do lado de fora. Isso estreita laços comunitários, isso aproxima as famílias da escola. Então, é todo um trabalho que a gente pode fazer também de urbanismo, pensando em como que a gente pode facilitar os meios de transporte ativos e a permanência das pessoas do lado de fora, perto da escola, né? Então, estratégias de mobilidade no trajeto casa-escola também. Então, esse é outro material que a gente desenvolveu, pensando em promover esse transporte ativo. É muito difícil que as escolas façam sozinhas esse trabalho de manutenção das áreas verdes, né? Se a gente quiser realmente que cada pátio escolar seja visto como uma pequena área verde, eles precisam ter apoio das políticas municipais, né? Então, já vem sendo feito isso em outros países, de forma que esses pátios escolares sejam realmente integrados no planejamento e na gestão de sistemas municipais de áreas protegidas e áreas verdes, né? Então, que as escolas sejam também vistas como atores importantes nesses planos de adaptação, nesses planos de mitigação climática que os municípios estão desenvolvendo. Então, esse é um exemplo, né? Então, assim, em inglês está dizendo assim, o que aconteceria numa cidade se as escolas fossem pequenos parques, né? Muitas vezes os municípios, eles investem numa grande área verde, né? Então, aqui em São Paulo, o Parque do Ibirapuera, ou então o Parque da Aclimação, ou então o Parque do Carmo. São grandes áreas verdes. Essas áreas são muito importantes, sem dúvida, mas é muito importante a gente pensar na democratização, né? Porque muita gente não vai conseguir sair lá da periferia para ir nesses parques grandes. A gente precisa desses microparques. E os pátios escolares, eles podem ser esses microparques, né? Muitas vezes, como era no caso da política urbana dos CELS aqui em São Paulo, né? Os CELS são um exemplo disso, de como que esses parques podem ser abertos para a comunidade, para que a comunidade acesse essas ilhas verdes, né? Outro exemplo é a questão de zonas de baixa emissão de carbono, né? Então, muitas vezes as escolas podem ser alvos de políticas que permitam que esses entornos escolares sejam zonas de baixa emissão de carbono e, consequentemente, menos poluição. Então, algumas iniciativas aqui, por exemplo, o Ribeirão está apostando muito
no esverdeamento das escolas, no plantio, porque é muito quente lá, então eles têm esse projeto que chama Ribeirão -3, que tem o objetivo de diminuir -3 graus no calor de Ribeirão Preto, e uma das estratégias está sendo revegetar as escolas. O trabalho do Formigas de Embaúba, que é um trabalho de formiguinha para deixar as escolas mais verdes aqui em São Paulo, eles estão plantando, tem exemplos muito interessantes de como que essas microflorestas já estão diminuindo a temperatura no pátio escolar, né, permitindo que as crianças consigam ter aula e acessar o recreio também. Esse aqui é um outro exemplo também de uma escola que a gente ajudou a revegetar lá na Zona Leste. Então, alguns dados aí. Então, assim, são exemplos de coisas que estão rolando. Aqui é um exemplo na Colômbia, né, pensando isso, nas escolas pensando em resiliência climática. E aqui outras iniciativas na Europa. Esse projeto também, para quem quiser conhecer, muito interessante, chama Cool Schools, que é uma rede de cidades europeias que está apostando justamente nessa convergência entre resiliência climática e a naturalização dos espaços escolares, pensando em saúde, desenvolvimento e educação para as crianças. Então, é isso. Eu acho que esse chamado, né, que a gente vem trabalhando em conjunto com muitos outros parceiros aqui no Brasil, a gente não está fazendo isso sozinho, e nem isso só está acontecendo aqui, tem muita gente pensando nisso no mundo todo, a UCN está puxando isso, a Unesco também. Então, um trabalho que torne as escolas e comunidades sustentáveis, saudáveis e resilientes, né? Para que as crianças tenham a chance de ver a natureza como aliada e não como uma ameaça, né? Então, para muitas crianças, a natureza hoje tem sido fonte de ameaça, tem sido fonte de medo. Quando chove, em Porto Alegre, as crianças têm medo, né? E isso eu acho que é uma perda muito grande para elas e para nós todos como sociedade. Então, a gente precisa reverter esse cenário. É isso. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada pelo avistar. E desejo um ótimo evento para todos, que seja um final de semana de muitos encontros e conversas. Obrigada.